Olá pessoal, esse é o quinto vídeo que eu estou gravando sobre tributos. O primeiro foi sobre direito tributário e tributos em geral, o segundo sobre impostos, o terceiro sobre impostos e taxas, o quarto, empréstimo compulsório e contribuições sociais, e nesse nós vamos falar sobre contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições setoriais e contribuição de iluminação pública. É o último vídeo assim que eu estou fazendo com matéria para prova. Eu lembro que eu passei um trabalho por e-mail, que era para mandar a resposta por e-mail, depois eu pedi que mandasse pelo Aprender. E é sobre espécies tributárias. Eu até escrevi lá para vocês, olha, desse trabalho aqui vai tirar uma questão da prova. Mas aí eu pensei bem e falei, não, vou gravar uns vídeos também sobre aquela matéria, né? Que assim eles vem o professor explicando, falando, etc. Assim eles não vão se sentir assim tão sozinhos fazendo um trabalho por uma questão que vai cair na prova. Aí eu resolvi gravar esses vídeos, né? Então são 5 vídeos, esse é o quinto, é o último. A gente vai ter vídeo sobre outras matérias, né? É que isso é para prova, tá bom? Aí segundo bimestre a gente tem outras coisas para ver, tá bom? Vamos usar bastante a plataforma Aprender. Eu não sabia usar, aprendi a usar e estou gostando muito, viu? Bom, primeiro, vamos falar sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico. Ou se você quiser abreviar, CIDE, C-I-D-E, abreviando. É engraçado que a maior parte das pessoas paga e nem sabe que existe. É verdade. Provavelmente você já pagou e não sabe. E vou provar isso. Olha só. Vamos lá. É um tributo que só a União Federal institui. Só. Só a União Federal. Tá. E ele tem por propósito angariar recursos para que a União Federal ela atue em um determinado setor da economia que ela considere estratégico. Então é isso. E é interessante a gente dar uns exemplos, né, para ficar assim bem claro, né, bem claro. Quer ver? O exemplo mais comum que nós temos hoje da CID é a chamada CID Combustíveis. A CID Combustíveis ela é cobrada no preço de combustíveis, álcool, gasolina, diesel e lubrificantes. Está lá no preço. Da mesma forma que tem o IPI, tem o ICMS, está lá dentro do preço. Muitas vezes você já abasteceu o seu carro e nem se tocou disso. O senhor, a senhora, quando abastece o carro, está pagando esse tributo CID, que talvez nem conhecesse. Mas não é só nesse caso, esse é o caso mais comum. A gente tem outras situações onde a contribuição de intervenção no domínio econômico, nome comprido, né? Foi instituída pela União Federal. Nós temos vários outros casos. Eu até fiz uma colinha aqui, marquei alguns outros casos. Nós temos a CID das royalties relacionadas a contratos de tecnologia. Então, sobre os valores pagos em decorrência de contratos de tecnologia, transferência de tecnologia, etc., incide essa contribuição. Um outro exemplo é sobre o café e o álcool. E o álcool, aliás, é o açúcar. Café e o açúcar. É, o açúcar. O café e o açúcar. Nós temos também incidência dessa contribuição. Nós temos também uma contribuição que era chamada adicional da Marinha Mercante, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Vamos dar uma palavrinha sobre essas aí, só sobre os exemplos, para entender melhor por que é instituído esse tributo, essa contribuição. Só a União Federal institui e para custear a atuação do governo federal em setores considerados estratégicos para a economia. CID Combustíveis, o que se faz com esse dinheiro? CID Combustível, que é arrecadado. Esse dinheiro é utilizado na infraestrutura viária. Então é importante para o país ele ter estradas boas, pontes, etc. Porque facilita o escoamento da produção, o transporte. Então por isso que é instituída a contribuição de intervenção do domínio econômico nesse caso. O governo angariar recursos para investir em infraestrutura viária. Segundo exemplo, o do café e do açúcar. Olha,
são produtos de exportação e enfrentam uma concorrência pesada lá fora. Então, o governo faz propaganda lá fora do café brasileiro, do açúcar brasileiro. Faz propaganda. Por quê? Porque quanto mais exporta, mais receita que o Brasil vai ter. Isso é interessante, inclusive para equilibrar, assim, para fins de equilíbrio da balança comercial. Então interessa, é considerado estratégico. Então o governo vai fazer propaganda lá fora do açúcar brasileiro, do café brasileiro. Como que ele vai custear isso? Vai custear com essa contribuição. Então é instituída também no açúcar e no café. Um outro exemplo, da Marinha Mercante. O que é isso? Bom, basicamente isso é um valor que é cobrado para garantir a manutenção portuária. Tem outros casos também, viu? Essa contribuição ela já foi cobrada também para Embrafilme angariar recursos para investir no cinema nacional. E tem outras situações, viu, gente? É só ir pesquisando que a gente encontra uma série de situações onde a contribuição de intervenção do domínio econômico ela é instituída pela União Federal para produzir receita que vai ser utilizada assim, em um setor que a União Federal considera estratégico na economia. Então ela angaria recursos. Uma das formas de angariar recursos é com a instituição dessa contribuição. Então agora passando para as contribuições setoriais. Eu começo sempre falando disso, lembrando aos meus alunos que muitos vão se formar e já vão fazer exame de ordem de advogados, alguns até já fizeram, já foram aprovados. E eu falo, é uma alegria pegar a carteirinha de advogado, mas tem os ônus. Você vai ter que pagar a anuidade para a OAB. Essa anuidade é uma dessas contribuições setoriais. É só um exemplo para a gente começar a falar do assunto. Contribuição setorial, ela também é chamada assim, ela é chamada pela Constituição Federal com um nome um pouquinho mais extenso. Ela é chamada de contribuição instituída no interesse de categorias econômicas e profissionais. É um tributo que só é instituído pela União Federal e a União Federal repassa a capacidade de arrecadação para uma outra entidade. Então é só a União Federal, tá? Estado, município, Distrito Federal não podem instituir essa contribuição setorial ou contribuição instituída no interesse de categoria econômica ou profissional. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, para manter as categorias. Para que serve? Vamos falar para que serve. Serve para você manter as entidades representativas de uma categoria econômica ou profissional. Categoria econômica, nós podemos mencionar o chamado Sistema S. SESI, SENAC, SEBRAE, SENAC, etc. E categorias profissionais, nós vamos lembrar aquelas profissões liberais. O que é profissão liberal? É aquela que a pessoa vai exercer de forma autônoma, mas que precisa de um diploma de graduação. Né? Então, para a pessoa desempenhar as suas funções, para desempenhar uma função liberal, ela vai pertencer a alguma categoria: advogados, médicos, contabilidade, engenharia, farmácia e tantas outras categorias, né? Então, normalmente vai ser uma autarquia que representa essa categoria. O OAB é uma autarquia, o Conselho de Medicina é uma autarquia, o Conselho de Contabilidade é uma autarquia, são todas autarquias federais. E para manter essas autarquias, é cobrada essa anuidade dos profissionais, que é essa contribuição setorial. Então, as contribuições setoriais, né, porque são várias, elas são instituídas para que a União Federal proveja de recursos essas entidades representativas de uma categoria econômica, indústria, comércio, serviços, por exemplo, ou uma categoria profissional, por exemplo, advogados, médicos, dentistas, engenheiros, etc. Então essa é a finalidade. Então, quando você tem um empregado do comércio, é descontado a limite dele, o valor correspondente a essa contribuição. Quando você é um profissional liberal, você vai
pagar diretamente para a entidade. Então você vai pagar anuidade para o conselho tal, conselho de farmácia, conselho de fisioterapia, a ordem dos advogados. Então a finalidade desse tributo é fazer com que essas entidades representativas elas tenham recursos para se manter e atender aqueles profissionais que estão dentro disso, assim, dentro do seu raio de atuação. Então basicamente é essa é a finalidade da contribuição setorial. E, por fim, contribuição de iluminação pública. Só os municípios e o Distrito Federal podem cobrar. Só. Estado pode? Não. União Federal pode? Não. Só poderia, num caso de um território, território federal não dividido em municípios. Aí poderia, mas não existe isso hoje. Não existe, tá? Não existe território federal. Hoje nós não temos essa situação de território no Brasil. Olha, os municípios antes eles tentavam pagar a conta de luz dos postes que estão nas ruas e nas praças, tentavam pagar cobrando uma taxa, a taxa de iluminação pública. Só que nós vimos, acho que foi no módulo 3, no vídeo 3, nós vimos que taxa ela pode custear ou um serviço de fiscalização ou um serviço específico e divisível, ou seja, um serviço que tem aproveitamento individual. Iluminação pública não é o caso, porque não beneficia só a pessoa que tem um poste na frente da casa, beneficia todo mundo que passa pela rua, pela avenida, que frequenta a praça. Então o judiciário falou, municípios, não dá para cobrar taxa de iluminação pública. E aí, não dá para cobrar, fazer o quê? Bom, o certo seria então custear com o dinheiro dos impostos, né? Mas no Brasil muitas vezes o judiciário fala, não faça desse jeito. Aí o legislador ele é imaginoso e resolve, vamos mudar a lei. No caso, vamos mudar a Constituição Federal. E criou um novo tributo, diferente dos demais. É a chamada Contribuição de Iluminação Pública, cuja abreviatura normalmente é CIP, CIP ou COSIP, COSIP. Normalmente é esse. Quem que institui? Os municípios e também o Distrito Federal. Para que ela serve? Para pagar conta de luz dos postes que estão nas ruas, nas estradas, nas praças públicas do município. Se o município não cobrasse, ele ia ter que pagar isso com o dinheiro dos impostos. Então, mas ele institui essa contribuição e ele usa os recursos para custear esse tipo de despesa. Só para pagar conta de luz? E para trocar a lâmpada, para trocar o braço. Agora vamos colocar a lâmpada de LED, né? Vamos trocar. E para trocar uma fiação necessária para a prestação do serviço, isso está no STF, viu? Eu acho que está desde 2013, não foi julgado ainda. Acho que é uma ação que envolve o município do Rio de Janeiro. Porque lá estavam querendo usar o dinheiro para custear também, não só o serviço de iluminação pública, mas a sua melhoria, a sua estruturação. E tem uma ação judicial decidindo sobre isso. Então a questão ela está assim em grau está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então não foi julgado ainda. Então logo vai sair, quer dizer, logo eu não sei, né? Mas um dia vai sair a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso e vamos ter a resposta. Eu particularmente acho que a tendência é que o valor arrecadado pela contribuição de iluminação pública vai ser entendido como podendo ser aplicado não só para pagar a conta de luz dos postes, mas também com relação à estrutura física, troca de lâmpada, troca do braço, troca do reator, troca de fiação, coisas assim. Eu tenho essa impressão, mas vamos aguardar o Supremo Tribunal definir isso. Tem uma coisa interessante que às vezes você tem uma ação judicial aqui, outra ali e tal, principalmente movida pelo Ministério Público como guardião dos consumidores, sobre a conta de luz. Normalmente, o valor da contribuição de iluminação pública é cobrado direto na conta de luz. Então, soma. Então, você tem a conta de luz, você tem o consumo, você tem mais o ICMS e você vai ter também a contribuição de iluminação pública. Então, às vezes, o Ministério Público entra com uma ação dessa dizendo, não, tem que ter um código de barra só para a conta de luz e outro só para a contribuição de iluminação pública, né?
Só que o Supremo Tribunal Federal já julgou isso. E ele disse, pode ser um código de barra só. A questão fica confuso para o consumidor. De repente ele passa o código de barra, viu, opa, minha conta de luz deu R$ 5 só, vou pagar. E ele não pagou a conta de luz. A conta de luz vai ser cortada e ele nem soube. E o Supremo Tribunal Federal diz que pode ter um código de barra só. Mas porque não faz sentido, né, você colocar a contribuição de iluminação pública num código de barra à parte, para o contribuinte pagar se quiser, se o imposto é aliás, o imposto não, se o tributo é compulsório, né? O ICMS é a mesma coisa, já está embutido na conta de luz. Então tem várias ações assim que estão sendo ajuizadas e tal, e só para a classe ficar informada disso, viu? Então o entendimento é que só um código de barra tá ok. Antes que alguém pergunte, e se o terreno ele não for construído, não tiver conta de luz? Bom, aí é bem simples. Vai no carnê do IPTU. Se alguém tiver um terreno, pode observar o carnê do IPTU que está lá, CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Bom, pessoal, o vídeo já assim tá longo, né? Então só dizendo agora onde que a gente encontra na Constituição Federal essas figuras, tá? Vamos lá. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, você vai ter a sede constitucional lá no artigo 145. Empréstimo compulsório no artigo 148. Contribuição de iluminação pública, que eu falei agora há pouquinho, no artigo 149-A. Contribuições interventivas, mais as contribuições setoriais, no artigo 149 da Constituição. As contribuições sociais, também no artigo 149 e mais no artigo 195 da Constituição Federal. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Bom estudo para vocês, boas provas e vamos nos falando. Se tiverem dúvidas, etc., mandem através de mensagem no Aprender. Eu responderei assim que puder. Muito obrigado pela atenção.